agora mais um webinar, né, sobre mapeamento. Na verdade, nós fizemos hoje pela parte da manhã, porém nós tivemos um problema com a plataforma. E aí, do meio do nosso webinar em diante, ele começou a travar e aí o pessoal realmente não conseguia nos ouvir, né? Então, nós decidimos fazer uma gravação agora para passar para vocês sobre todo o conteúdo. Ok? Então, tá bom. Vamos seguindo, então, com o conteúdo, falando sobre mapeamento. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pensamento aqui do Kotler, que fala da necessidade de conhecer o cliente. Por exemplo, é muito importante que você saiba do comportamento do consumidor. Então, o comportamento do pai, da mãe, que serão que entrarão na sua escola para fechar essa matrícula, tá bom? Então, é bem bacana, eu deixo esse texto aí para vocês também, essa indicação desse livro que é muito bom, que fala sobre marketing, traz várias dicas de cases de sucesso para que você possa, então, pesquisar e conhecer um pouquinho mais deste processo, tá bom? Muito bem, o que é mapear? Mas para falar em mapear, é importante a gente trazer também a questão do conhecimento da região. Por exemplo, você conhece a sua região? Você enxerga, você entende tudo o que acontece em volta da sua escola? É importante você saber disso. Por quê? Por exemplo, aqui eu coloco para vocês padarias, salões de beleza, supermercados e shopping. Você conhece estabelecimentos na sua região? Você sabe o nome da rua, qual que é o número, o nome do administrador, do gerente? É importante saber essas informações. Por quê? Porque a gente não pode confiar só na nossa memória ou naquilo que a gente acha que a gente conhece. Muitas vezes, andando na região, é possível que você não consiga observar o que está além do seu olhar. Então, por exemplo, nós andamos olhando para frente. Temos estabelecimentos que ficam na sobreloja. Então, se você não levantar o olhar para verificar onde estão esses estabelecimentos, você não vai conseguir encontrá-los. Dessa forma, você descobre coisas que você jamais imaginaria que existiam na sua região. É verdade, é como você entrar dentro de um supermercado e as principais marcas, elas sempre vão estar na altura dos olhos. Para você encontrar outras marcas alternativas, você precisará olhar para baixo ou para cima. Então, isso também nos ajuda a entender um pouquinho que olhar a gente precisa ter na nossa região para enxergar onde estão essas instituições. Outro ponto importante do mapeamento é conhecer o público-alvo. Por quê? Porque o público-alvo, ele tem um comportamento, como a gente viu lá em Kotler, né? Ele vai se comportar de alguma forma, ele é um tipo de pessoa que a gente tem que conhecer. E, para a gente entender melhor, o nosso público, o público Maple Bear, ele tem uma faixa classificatória em relação à renda. Isso mesmo, a renda, ela pode variar aí, a gente considera que é uma renda classe A, classe A+, chegando às vezes até a classe B, dependendo da região, que vai ter uma faixa de recebimento entre 9 e 10 mil reais, ok? Como renda familiar. Então, é importante a gente entender que esse público-alvo, ele tem essa faixa de rendimento, né? E onde é que está essa faixa de rendimento? Que profissões pagam esses salários, né? Nós temos um exemplo aí de medicina, setor militar, engenharia, né? As engenharias, odontologia, né? Estatística, direito, entre outros, ok? Inclusive, quero apresentar para vocês uma matéria que eu peguei na Forbes, tá? Depois a gente compartilha com vocês o link para vocês conhecerem um pouquinho mais das grandes, né, profissões que pagam muito bem no nosso país. Então, por exemplo, nós temos aí ciências da vida, alguns cargos como gerente, né, médico. Qual o valor, né, que esse profissional ganha? Na parte de vendas e marketing, temos diretor nacional de vendas. Na parte de logística, cargos como gerente, né, como coordenador de Customer Service também, que é importantíssimo. Então, o que a gente pode fazer? Conhecer todas essas profissões para que possa, então, acessar esse profissional.
que é o nosso público-alvo. Ó, eu coloco aí também outros exemplos para vocês, como, por exemplo, recursos humanos, né? Um gerente de recrutamento, tecnologia da informação, que é uma área muito bem paga aqui no Brasil também, né? Todas as engenharias, né? Engenharia civil, né? A engenharia da computação também é muito importante. Então, assim, todos esses profissionais, eles têm uma renda que permite que eles possam, então, vir até a Maple Bear e fazer uma matrícula, né? A renda dele está compatível com o valor de investimento que ele precisa fazer na Maple Bear, né? Tenho aqui também para finalizar essa questão da matéria da Forbes, falando sobre bancos e contabilidade e finanças, que são as áreas financeiras, que também pagam muito bem, dependendo do cargo. Como, por exemplo, nós temos aqui um diretor, né, de auditoria e compliance, que tem um salário de 36 mil. Então, dependendo da empresa, dependendo da formação, essa pessoa tem um poder aquisitivo melhor. E isso é super bacana, por quê? Porque a gente consegue identificando na nossa região se nós temos essas empresas. Outro exemplo super legal que eu vou trazer para vocês é olhar, então, para os profissionais liberais, fazer essa classificação, né? Quem é o público-alvo do Maple Bear? Se a gente perguntar nas escolas, se a gente for verificar com cada diretor de escola, a gente vai descobrir que nós temos profissionais liberais, que são os médicos, né? Muitos médicos nas nossas escolas. Isso é muito comum. Então, esses profissionais, existe um motivo, a gente pode, de repente, tentar uma teoria. Por que esses profissionais buscam a Maple Bear? Porque os advogados, os engenheiros, mas principalmente os médicos. Nós entendemos que talvez seja porque dão grande importância na formação bilíngue, certo? Sabemos também que o material de estudo desses médicos, a sua grande maioria está na língua inglesa. Então, eles entendem a necessidade de conhecer o idioma, de ser fluente. Outros também podem ter desejo de mudar para outros países, portanto, deseja que seus filhos sejam realmente bilíngues para que isso seja possível. Então, é importante a gente entender na nossa própria escola, nossa própria região, por que será que nós temos tantos médicos, né? O médico, ele é um pesquisador? Ele é. Então, se ele é um pesquisador, ele, de fato, vai procurar algo que seja mais relevante. É importante a gente conhecer esse caminho do público-alvo, ok? Outro fator importante, né? Outra classificação que a gente pode dar para o nosso público são os empresários, né? Nós temos vários na região, vários investidores, vários empreendedores. E aí, quais são as instituições que nós temos? De repente, uma farmácia, uma loja de sapatos, um banco, até um supermercado, um mini mercado. Quem são os proprietários desses negócios na nossa região, né? Esses empreendedores, esses empresários e microempresários, são pessoas também que têm uma renda, né, tem um ganho, que ele está compatível com a nossa parcela, compatível com o valor de investimento nas nossas escolas. Então, é muito importante que a gente identifique isso na região. Esse público aí que pode vir a ser o nosso cliente, ok? Muito bem. Dando continuidade, outra classificação de público são os moradores, né? Nós temos muitas famílias que habitam nas regiões próximas das escolas. Então, por exemplo, nós temos um condomínio de alto padrão, né? Um condomínio de casas, edifícios, vilas. Então, cada região, ela vai ter uma característica de moradores. E é importante que você saiba qual que é o bairro onde estão localizados esses condomínios, né, para que você possa acessá-los. Por que os moradores buscam, né, a escola próxima? Isso é muito comum. É claro que a gente, quando é pai e mãe, a gente tem uma criança pequena, a gente não quer causar um transtorno nesse deslocamento, não quer que essa distância seja muito longa, né? É muito mais prático para o pai e para a mãe, principalmente se ele trabalha, é que a criança fique próximo do lar. É rápido de levá-la até a escola, é rápido de trazê-la novamente para casa. Então, por isso que é muito importante que vocês conheçam a região, tá bom? Então, vamos nos atentar a isso, vamos conhecer a nossa região, mapear esses locais, para que, de fato, a gente consiga enxergar essas oportunidades
dentro dessa parte que classificamos de moradores, tá bom? Além disso, nós temos também os expatriados. Isso mesmo. Quem são os expatriados? São estrangeiros, pessoas que vêm de outros países para trabalhar nas empresas brasileiras. E isso é uma grande oportunidade. Algumas cidades têm grandes empresas, grandes indústrias, né? E tem vários profissionais que não são brasileiros. Esses profissionais, eles vêm para o nosso país com suas famílias, com seus filhos, e para eles é muito importante preservar a língua que é o inglês. Por quê? Independente do país que ele venha, da língua materna, para ele é muito importante que o seu filho também fale inglês, que é a língua de comunicação mundial, certo? Então, esteja atento, existe alguma empresa na sua região que também faz a contratação de estrangeiros? É muito bacana, se sim, busque entender um pouquinho mais como funciona, para que você tenha acesso também a essas pessoas. Certamente, a idade batendo com as turmas que você tem disponíveis, você vai conseguir alunos que sejam também provenientes desses expatriados, ok? Muito bem, vamos lá. E aí, a gente consegue finalizar a questão de divisão desse público-alvo com os executivos. Isso mesmo. Os executivos são os trabalhadores das empresas, os brasileiros que têm cargos de liderança e de gestão, né? Nós temos grandes marcas aí no Brasil, afora, em várias regiões, que podem, então, ter gerentes, líderes de área, coordenadores, né? Que trabalham nessas regiões e que também têm o poder aquisitivo, que tem um valor de salário que é compatível com o ticket que nós temos em nossas escolas. Portanto, é importante mapear quais são essas empresas e quais são os níveis de liderança que existem nessas empresas, ok? Eu vou falar mais um pouquinho à frente para vocês, explicando como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente descobre todas essas informações, tá bom? Mas para isso, a gente precisa primeiro entender, então, como que a gente começa a mapear, né? A gente primeiro entendeu o público-alvo. O público-alvo a gente já sabe, certo? Onde esse público está, né? Ele está distribuído dentro do nosso mapa. Olha esse slide aí que a gente está compartilhando com vocês. Ele fala um pouquinho sobre... Você vai ver nessa imagem marcado alguns pins de localidade. Então, onde está o meu cliente? Então, efetivamente, executar uma tarefa de mapeamento é levantar as informações relacionadas aos polos geradores. O que são polos geradores? São as empresas e as instituições existentes dentro do seu mapa. Então, você já sabe qual que é a sua região, ok? Você já sabe onde você pode atuar. Dentro dessa região, então, você precisa começar a levantar essas informações. Lembre-se que você tem que considerar sempre o público-alvo, ou seja, a gente já sabe que nosso público-alvo são os profissionais liberais, a gente já sabe que são os moradores, ok? Que são os gestores das empresas, os empresários da região, né? E até os expatriados. E onde eles estão? Bom, eles estão inseridos em algum lugar dentro desse mapa. Ok? E como que a gente vai descobrir isso, né? Como é que a gente vai conseguir entender onde eles estão? Bom, para começar essa tarefa, primeira coisa, você precisa determinar no seu dia um momento para fazer isso. É verdade, é uma tarefa que ela vai exigir de você concentração, ok? E tempo. Portanto, separe um período do dia, 2 a 3 horas, de repente dentro dessa mesma semana, para que você já comece, então, a levantar esses dados e começar a mapear. Combinado? Então, primeira coisa, separe um período do dia. Tem aí disponível um computador? Por quê? Porque você vai precisar pegar essas informações, então você vai pesquisar e vai inserir essas informações em uma planilha de dados. Porque mapeamento, a primeira parte do mapeamento é dado, tá? Dado que a gente coleta para conseguir, então, traçar aí as nossas estratégias. Muito bem. Continuando, a gente vai... Qual local que a gente vai buscar, né? Então, primeira dica aí, muito boa, coloque no Google, entre aí no Google e digite qual é o ramo de atividade que você quer
procurar dessa instituição. Então, por exemplo, eu coloquei aí na imagem como hospitais em Campinas. Quais hospitais que a gente consegue localizar em Campinas? Aí ele vai trazer uma lista enorme, ok? Então, você vai escolher aqueles que você acha que tem mais perfil, que tem mais cara Maple e vai levantar o dado, tá bom? Nesse primeiro momento, precisa analisar essa instituição, tá bom? Porque no mapeamento, a fase 1, ela está mais ligada à coleta de dado e não é uma análise de dado. A análise de dado vai vir depois. Tudo bem? Então, coletem. Quantos condomínios vocês conseguem? Consultórios pediátricos, são muitos, né? Pode ser ou os consultórios ginecológicos, né? Dermatologia, todo tipo de médico a gente pode acessar, tá bom? Mas principalmente os pediátricos, porque a gente acessa os médicos e as pacientes, que serão nossas futuras mamães, tá bom? Isso é muito bacana. Hospitais também são bem bacanas, a gente tem que mapear as padarias, né, as padarias mais premium da região, shoppings, parques, clubes, nós temos vários clubes muito bacanas que podem ser acessados, né, que você pode ali mapear, que podem trazer boas oportunidades, salões de cabeleireiro, lojas de brinquedo, boutique, empresas, entre outros na sua região. Tá? Tem vários tipos de instituições, por exemplo, academias que não está nessa lista, que eu acho que também é super bacana, dependendo da academia, você vai conseguir acessar um público bem legal, que tem tudo a ver com a Maple Bear, ok? Que são os pais mais jovens, né? Essa geração mais jovem que se tornou pai e mãe, então é super bacana, tá bom? Então agora a gente já sabe como a gente vai levantar o dado, né, a quantidade, né, então a gente entra lá na internet, a gente localiza, vocês podem ver aí que a gente tem as listas do que a gente encontra. Eu dou um exemplo aí, por exemplo, de Maple Bear. Quando eu digito Maple Bear lá no Google, ele aponta, nós estamos aqui em São Paulo, né, então ele vai apontar tudo que nós temos naquela região de Maple Bear, ok? Da mesma forma, você faz com qualquer outro item que você quiser pesquisar. Então, hospitais, ele vai trazer todos os mais próximos, tá bom? Então, assim que a gente começa essa coleta de dados. E onde a gente registra, né? Então, é o próximo slide que eu vou passar para vocês. Nós vamos registrá-los todos nessa planilha de mapeamento. O que tem nessa planilha? É uma planilha simples, tá bom? A única coisa que a gente trabalha nela são os filtros, para ficar mais fácil da gente identificar o nosso trabalho. Então, por exemplo, a gente inicia aí a primeira coluna com status. Que status é esse? Bom, nós temos 3 status: o prospectado, contatado e parceiro. Prospectado, eu só levantei dado, joguei na planilha e vi quantos eu tinha. O contatado é quando eu iniciei um relacionamento com esta instituição. E o parceiro é quando, beleza, tá bacana, eu consegui, de fato, fazer uma parceria e fazer uma ação, de repente, dentro desse local, tá bom? Então, essa é a primeira coluna. Nós temos aí também o ramo de atividade. Então, são vários, como a gente colocou no slide anterior: hospitais, associação comercial, consultório pediátrico, Rotary Club, né, Lions Club, shopping, clube de campo. Então, assim, as possibilidades são muitas. Cada região vai ter a sua particularidade. Tem região que não vai ter shopping, ok? E tem região que não vai ter clube. Então, tudo vai depender da sua região. É na sua região que você vai encontrar as possibilidades, tá bom? Então, esse é o ramo de atividade para que a gente possa filtrar. Depois, nós temos aqui as instituições de fato, o nome de cada uma delas, ok? O endereço, que é muito importante, telefone e pessoa de contato. É claro que nesse primeiro momento, é possível que você não consiga acessar saber quem é a pessoa responsável. Por quê? Porque neste momento a gente vai encontrar não vai encontrar essa informação lá no site, tá bom? Será necessário a ligação para entender quem é o responsável, quem é o gestor de RH, né? Esse assunto a gente vai trabalhar depois em um outro webinar, falando sobre parcerias, que podem, de fato, se aprofundar mais sobre como fazer uma parceria, tá bom? Mas caso você tenha dúvida, converse com o seu helper, que com certeza ele vai te ajudar a desenvolver melhor esses processos de parceria, tá bom? Bom,
Precisamos saber quem que é o público-alvo. Então, se é um hospital, qual que é o público-alvo? Ah, são os médicos. Muito bacana. É um consultório pediátrico. Quem é o alvo? Os médicos que trabalham e as mães que estão levando as suas crianças. Então, cada local vai ter um público-alvo que você vai atuar. E o tipo de ação é algo que a gente vai falar então depois, né? Um pouquinho mais para frente aí do nosso webinar, nós vamos falar sobre que tipo de ação a gente pode fazer nesses locais, tá? Porque esse é o objetivo do mapeamento, né? A gente está estruturando os fluxos comerciais. E o primeiro passo é o mapeamento. Depois que mapeou, a gente vai criar relacionamento, fazer parceria, e aí depois disso a gente vai realizar ações. Tá bom? É assim que a gente acaba trabalhando dentro deste contexto, ok? Muito bem. Aí, o que acontece? Chegamos para a parte 2. A parte 2 é a análise dos dados. Agora eu tenho que pegar essa planilha toda que eu construí e começar a entender um pouquinho mais sobre cada instituição que eu escolhi. Por exemplo, eu escolhi um condomínio. Esse condomínio, de fato, ele é um condomínio de alto padrão? O público-alvo que eu busco está dentro desse condomínio de fato? As informações batem? É isso mesmo? É um condomínio muito bacana, tem pessoas do poder aquisitivo que estão dentro da minha faixa do meu público-alvo. Perfeito, então tá bom. Então eu posso já me aprofundar no conhecimento destas informações, ok? Bom, a loja, a boutique que eu selecionei, ela também é dentro. Ah, não, eu percebi que essa boutique não está classificada numa região que atende o meu público-alvo. Então, ok, a gente descarta ela, exclui ela da planilha e passa para o próximo. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, ok? Vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos prosseguir aí falando um pouquinho mais sobre essa questão de análise dos dados, tá bom? Muito bem. Parte 2. Como que eu vou analisar o dado? Uma forma de fazer isso, que é muito legal, é entrar no site e vasculhar, pesquisar, dar uma olhadinha em cada detalhezinho que tem nesse site. Então, por exemplo, esse exemplo que eu trago aqui para vocês é um site de um hospital que está localizado em Joinville, tá bom? Então, que informações bacanas tem nesse site que me chamam a atenção e me despertam possibilidades? Por exemplo, aqui na faixa de cima do site, a gente sabe que ele proporciona que o site seja traduzido em outras 2 línguas. E isso é muito legal, né? Então, a gente entende que eles atendem estrangeiros. É um ponto importante que nos chama a atenção, né? A gente consegue olhar, de repente, aqui onde é que estão os contatos, que tipo de serviços eles prestam. E a coisa que eu achei mais bacana, que me chamou mais atenção, foi isso aqui que eu estou deixando como exemplo, tá? Que é um curso de gestantes, isso mesmo, um curso para mamães que vão ter os seus bebês. Isso é uma excelente oportunidade, né? Eu enxergo isso como uma coisa muito bacana. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nesse próximo slide aqui, né? Reflita, mas não responda ainda, né? Será uma boa oportunidade você encontrar isso, por exemplo, num site de um hospital? Bom, diante da minha reflexão, eu acho que é uma ótima oportunidade. Por quê? Se você for pensar, existem várias coisas que você pode realizar nesse local. Por exemplo, você pode patrocinar esse evento, você pode distribuir ursinhos da Maple, revistas, você pode, de repente, levar a sua coordenação, né, o seu coordenador ou coordenadora, para dar uma palestra falando sobre o ensino bilíngue na primeira infância. Então, isso é super bacana. Aproveitem essa oportunidade, pesquisem, né? Então, para resumir, mapeamento, de fato, ele tem muito a ver com o processo de pesquisa, né? Pesquisa é coletar dados, e você precisa saber esses dados da sua região para que isso tenha, de fato, relevância. Ok? Outra coisa importante saber é que agora nós estamos num momento muito importante para realizar isso. Estamos num momento que as matrículas estão começando, os pais estão decidindo se permanecem os seus filhos nos colégios ou se mudam, né? As crianças novinhas estão entrando na escola agora, e o mês de agosto e setembro são meses cruciais para essa decisão. Portanto, faça já o seu mapeamento, comece agora, porque certamente ele vai fazer muita diferença no seu dia a dia, ok? Bom,
Apenas para a gente ter uma visão geral, né? Nós falamos sobre um público-alvo, que é muito importante a gente conhecer o nosso público para fazer o mapeamento, porque não tem como mapear sem entender o público. Então, entendendo o público, conseguimos mapear. E mapeando, nós vamos identificar as instituições. Essas instituições, nós então faremos parcerias com elas. Ok? Feitas essas parcerias, então a gente consegue trabalhar eventos, tá bom? E mídias na região, mídias locais, ok? Então, para dar continuidade ao nosso webinar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre eventos, ok? Então, nós vamos falar agora sobre os eventos, como a gente vai trabalhar essa questão de eventos, tá bom? Muito bem. Então, entrando aí, a gente tem 3 tipos de ações, ok? Eu já identifiquei os locais, sei meu público-alvo. Quais ações são essas que eu vou trabalhar? Nós temos 3 tipos: fixação de marca, relacionamento e experiência com a marca, tá? Essas ações todas, elas são realizadas dentro da escola. Fixação de marca, o que ela vai gerar? Ela gera uma associação e reconhecimento com a marca. Isso é muito importante que vocês realizem, tá bom? Outra coisa, relacionamento, ela vai gerar empatia e curiosidade. Que ações são essas de relacionamento, por exemplo? O dia do médico. A gente vai lá em todos os consultórios e manda um cartãozinho. Parabéns pelo seu dia. O médico que receber esse cartão, que receber esse presente que a gente manda como Maple Bear, vai ter empatia conosco e também vai ficar curioso. Puxa vida, olha só, esse pessoal tá me ligando, esse pessoal tá me mandando um presente, né? Ele tá preocupado comigo, ele se importa comigo de alguma forma. E isso é muito bacana. E por último, ações que geram experiência com a marca, ok? Então, que experiências são essas? Experiências que geram desejos e atitude. E é sobre essas que a gente vai falar agora. Por exemplo, nós temos aqui algumas ações de experiência com a marca, como open house, colônia de férias, um stand que você coloca no shopping, workshops, palestras, festas temáticas, ações na rua, ações em parques e clubes. Então, a gente tem muitas possibilidades de realizar essas ações, né, nesses locais. Então, seja criativo, né? Eu deixo até uma dica aqui para vocês, 6 maneiras de ter ideias, né, de ser criativo. Vá caminhar, fale com uma pessoa estranha, de repente numa fila, dentro de um mercado, converse, isso vai estimular a sua mente, né? Anote os sonhos que você teve, isso pode ser inspirador, né? Escute músicas, explore lugares que você nunca foi, né? Desfrute de um tempo para ficar relaxado, para descansar a mente, para divagar. São ideias que eu acho muito bacana para a gente estimular a nossa criatividade. Então, sejam criativos para que vocês consigam, de fato, trazer isso, ok? Nós temos também aí outros tipos de ações que foram feitas em algumas escolas, tá? Que compartilharam conosco, e aí a gente trouxe aqui para vocês várias ideias, ok? De ações que você pode fazer dentro de um shopping, né? Na rua, como um passeio ciclístico, são vários tipos de ações, ok? E agora eu queria dar para vocês algumas dicas de como você pode, então, organizar esses eventos, tá? Para realizar e fazer essa experiência com a marca. Vou deixar aqui como dica um evento que é uma festa junina, tá bom? Essa festa junina, ela tem um tema, é uma festa junina específica, em que a temática dela é a própria Maple Bear. Isso mesmo, eles vão colocar todas as comunicações, toda a decoração típica de Maple Bear. Aqui se decide, então, depois, qual dinâmica do evento nós vamos utilizar. Nesse caso, essa dinâmica desse evento, ela considera que cada barraquinha seja uma experiência com alguma forma de aprendizado na Maple Bear. Como, por exemplo, barraca do boia funda, barraca da leitura, barraca de jogos matemáticos, né? Barraca de qual é a música, barraca da memória, barraca do teatro. Então, você pode ser muito criativo e escolher qualquer tipo de atividade que venha trazer uma experiência para essa criança dentro dessa festa junina diferente. E aí você vai decidir também
né? Quais conteúdos você vai colocar do programa, como eu falei. Outra coisa importante, nós vamos ter um espaço lounge, um espaço para, de repente, fazer uma matrícula, para passar um vídeo, colocar uma TV e passar um vídeo sobre Maple Bear. É algo que você também pode fazer nesse evento, ok? E os convites? Para quem a gente vai mandar? Qualquer evento, esse de festa junina ou qualquer outro que você vai fazer, você também precisa decidir quem serão os convidados. Nesse caso, minha sugestão, lista de clientes não matriculados, lista dos convidados dos próprios alunos, lista dos condomínios de alto padrão, uma lista exclusiva para os convidados advogados ou para os convidados da associação comercial, ou também dos médicos, como a gente tem falado nesse webinar, ok? Então, você tem toda a liberdade de convidar aqueles que são relevantes para a sua região e para a sua escola, ok? Outro ponto importante é definir como você vai receber, como você vai fazer para receber bem, que tipo de comida você vai oferecer. Vai ter alguma música, vai ter alguma banda, vai ter algum tipo de festa? Isso é muito importante saber. E para finalizar, nós temos aqui uma mecânica que ajuda você com detalhes. Por exemplo, quem é que vai cuidar das tarefas e das responsabilidades da festa, né? Onde será a festa? Será dentro da escola? Será num local alugado? Né? Vamos cobrar? Não vamos cobrar? Que material a gente vai utilizar? Né? Vamos divulgar esses materiais externamente nas mídias? Temos que definir decoração, contratar empresa para decoração, preparar o planejamento das atividades da barraca, né? Cotar e contratar empresa de fornecimento de comida e bebida. Que tipo de banda a gente vai contratar, né? Definir quais elementos farão parte dessa composição aí do lounge, que é o atendimento, né? Para os pais, para os prospects. Elaborar a lista de convidados, como eu falei. Contratar uma gráfica para confeccionar um convite que tem que ser top, né? E planejar essa entrega de convites. Tudo isso tem a ver com o sucesso do seu evento, tá bom? Então, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as mídias, mas para isso eu vou precisar de uma ajuda, que está aqui do meu lado, que é o André, né, que é o nosso coordenador de operações. Né, André, tudo bem contigo? E aí, turma, tudo bem? É isso aí, Ótimo. O André veio aqui nos ajudar. André, vamos falar aí um pouquinho para o pessoal sobre mídias. Então, dentro de tudo isso que a Silvia estava falando para vocês, a gente tem alguns canais que são importantíssimos. Deixa eu juntar mais aqui. Pronto. Isso. Então, tem alguns canais importantíssimos que hoje a gente precisa estar utilizando. Então, são canais que hoje não podem estar fora do nosso mapeamento, que são as mídias sociais, tá? Facebook, verdade. Instagram, LinkedIn, nossa, esse tipo de mídia é fundamental no nosso trabalho, até porque hoje a gente tem uma grande chegada de leads através desses canais. As comunicações dos eventos das escolas, de tudo que está acontecendo dentro das escolas, se dá muito a partir dessas mídias, aonde elas são fundamentais na comunicação da escola com o pai ou com o prospect, que lá na frente vai se tornar um pai da escola. E, além do mais, a comunicação com o pai que já é da escola também, porque a gente comunica as atividades que estão acontecendo na escola, a gente comunica as atividades que as crianças estão realizando dentro da escola. Então, tudo isso é uma forma de comunicação com o pai que já é da escola e o pai que está querendo ser um pai da escola. Então, Facebook, Instagram, hoje, não pode estar fora desses mapeamentos. Ele precisa estar dentro, porque é um canal de comunicação importantíssimo para a gente atuar junto aos pais e dar uma satisfação aos pais da escola, com as atividades que o filho está fazendo. Claro, tudo dentro de um contrato, no caso de imagem, né, das crianças, que é feito dentro das escolas. Isso é importante. É importante falar sobre isso, porque a gente não pode estar divulgando imagens dos alunos sem autorização. Então, todos os alunos que tiverem essa autorização, a gente vai poder utilizar.
Então, Bacana. é importante a gente utilizar esses canais. A gente, aqui, a Central, está utilizando esses canais de comunicação, só que a forma com que a gente utiliza, ela é uma forma de massificação, certo? Então, a gente usa para o Brasil inteiro. A gente identifica que vocês, dentro da escola de vocês têm que utilizar essa forma de comunicação regionalmente. Então, com os pais que vocês atuam dentro da rede social de vocês têm uma abrangência bem maior do que a gente enquanto central, tá? Verdade. Então, é importante deixar esse recado. E, assim, se a gente não estiver no jogo com Instagram, com Facebook, com mídias sociais, a gente não está nem jogando. A gente precisa jogar. É verdade, André. Tá? Tem toda a razão, toda a razão. Então, esse era o recado que eu queria dar sobre mídias sociais. E passo a palavra aí para a Silvia para finalizar o nosso primeiro webinar. Muito obrigada, André. Você nos ajudou. É bacana isso, porque o André tem muita experiência, tem tempo aí de rede, né? Muitas escolas de sucesso ele tem acompanhado e já acompanhou. Então, é muito bacana, porque ele sabe, né, André, que de fato todo esse trabalho ele vai fazer diferença no resultado da escola. Com certeza. Isso vai transformar, vai fazer com que a sua escola tenha mais visibilidade, e hoje as pessoas acessam mesmo, né? Hoje é uma realidade a gente trabalhar com as mídias sociais. Isso. É um grande canal de geração de leads. Então, a gente não pode não utilizar eles para gerar leads. Isso. E aí, André, se a pessoa tem alguma dificuldade, de repente, contrate alguém, né? Contrate um profissional que faça isso. A gente tem várias escolas, várias experiências de escolas que contratam agência de publicidade para fazer um trabalho mais direcionado. A gente tem várias escolas que contratam uma pessoa específica para ficar dentro da escola trabalhando com isso. Verdade. Experiências que deram certo e que a gente pode multiplicar com vocês aí. Exatamente. Então, pessoal, esse foi nosso webinar de mapeamento, né? Sabemos que por conta da nossa plataforma, não houve possibilidade da gente ter essa abertura para o chat, para responder perguntas, mas as perguntas que foram feitas no chat anterior, caso tenha ficado alguma dúvida que nós não tenhamos explicado aqui, certamente, então, entre em contato com o seu helper, ele vai te ajudar, né, André? Nós temos aí os helpers que são aí no campo, que cuidam das escolas, então pergunte, peça, né, peça ajuda, por quê? Porque nós estamos aqui realmente para ajudá-los. Ok? A gente pede desculpa pela falha técnica. Isso. E a gente vai tentar contornar isso das próximas e fazer com que não aconteça mais. Ok? Tá um abraço aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.